Dormir mal sozinho não mata você, mas o que você faz nos primeiros 30 segundos depois de acordar, pode. Há um hábito matinal específico que a maioria dos americanos com mais de 60 anos executa sem pensar duas vezes todos os dias. E novas pesquisas sugerem que ele aumenta o risco de um evento cardíaco fatal em até 40%. Não é fumar, não é comer bacon, é algo que você faz antes mesmo de seus pés tocarem o chão. E a parte mais perigosa, seu médico provavelmente nunca mencionou isso. Fique comigo até o final, porque o hábito protetor número 1 que revelarei hoje é tão simples, tão completamente gratuito, que um importante estudo publicado no Journal of the American Medical Association descobriu que ele reduziu eventos cardíacos matinais precoces em até 62% em adultos com mais de 60 anos. E ainda assim, quase ninguém o faz corretamente, ou o faz de todo. Meu nome é Dr. André Tavares. Passei mais de 20 anos observando corações falharem. E passei o mesmo tempo observando a mesma sequência matinal evitável se repetir em pacientes que se sentiam completamente bem na noite anterior. Hoje isso para com você. Antes de começarmos, deixa eu te mostrar algo rápido. No livro Saúde Após os 60, eu reuni estratégias simples de nutrição e hábitos diários que ajudam a melhorar a energia, fortalecer os músculos, cuidar da memória e proteger o coração. Tudo explicado de forma prática, com alimentos fáceis de encontrar. O link está no primeiro comentário e na descrição. Agora vamos ao vídeo. Antes de nomear o hábito, você precisa entender o que está acontecendo dentro do seu corpo no momento em que você começa a acordar. Porque sem isso, o perigo não faz sentido. Enquanto você dorme, seu corpo funciona em uma espécie de modo de baixa energia. A frequência cardíaca desacelera, a pressão arterial cai. Seu sistema nervoso fica quieto. É o único descanso genuíno que seu coração obtém em um período de 24 horas. Mas aqui está o que a maioria das pessoas nunca sabe. No momento em que seu cérebro começa a acordar, mesmo antes de seus olhos se abrirem, mesmo antes do seu despertador tocar, seu corpo começa a inundar sua corrente sanguínea com dois hormônios de estresse, cortisol e adrenalina. Eles começam a subir aproximadamente 60 minutos antes de você estar totalmente consciente. No momento em que você estende a mão para silenciar o despertador, eles já estão em disparada. Esses dois hormônios fazem três coisas no seu coração quase simultaneamente. Sua frequência cardíaca salta, sua pressão arterial sobe e seus vasos sanguíneos se contraem. Tudo em questão de segundos. Quando você tinha 35 anos, seu sistema cardiovascular lidava com esse pico sem esforço. As paredes dos vasos eram elásticas, o sistema se adaptava instantaneamente. Mas depois dos 60, o quadro é muito diferente. As artérias estão mais rígidas, a resposta é mais lenta. E em muitas pessoas que se sentem completamente saudáveis, há placas silenciosamente acumuladas dentro desses vasos. Placas que elas não sabem que estão lá. Quando essa onda hormonal atinge uma parede de vaso que carrega uma placa vulnerável, a força pode rachá-la. Uma placa rachada desencadeia a coagulação. Um coágulo em uma artéria coronária é um ataque cardíaco. Um coágulo em uma artéria cerebral é um derrame. Isso não é um pior cenário, esse é o mecanismo. Isso é o que tenho visto na mesa de cirurgia mais vezes do que posso contar. É por isso que estudos publicados no American Heart Journal mostram que ataques cardíacos são 40% mais prováveis de ocorrer entre 6 e 10 da manhã do que em qualquer outro horário do dia. Não é aleatório, é biologia. E o que você faz nos 25 segundos após seu despertador tocar ajuda seu coração a gerenciar esse pico ou o empurra para o limite? Quero contar sobre um paciente que chamarei de Douglas. Douglas tinha 68 anos, diretor de escola aposentado, homem cuidadoso, do tipo que tomava seu medicamento para pressão todas as manhãs sem falta, caminhava por 30 minutos 5 dias por semana e fazia seu check-up anual como um relógio. Seu último cardiograma estava limpo. Seu médico disse que ele estava em boa forma para a sua idade. Uma terça-feira de manhã, Douglas acordou, silenciou seu despertador e fez o que tinha feito todas as manhãs por 15 anos. Sentou-se rápido, balançou as pernas para fora da cama e se levantou imediatamente. Ele deu 3 passos em direção ao banheiro e foi até onde conseguiu chegar. Sua esposa o encontrou no chão. Quando revisei o caso de Douglas mais tarde, tudo em seu perfil cardiovascular era consistente com alguém gerenciando sua saúde de forma responsável. Seus medicamentos estavam corretos,
Sua dieta era razoável, sua forma física estava acima da média para sua idade. Mas ninguém nunca lhe contou sobre os 25 segundos. Voltaremos a Douglas porque o que a conversa na sala de recuperação revelou, a única mudança que seu cardiologista nunca mencionou, é a razão pela qual estou fazendo este vídeo hoje. Aqui está o hábito. A única coisa específica que a maioria das pessoas com mais de 60 anos faz todas as manhãs, que silenciosamente carrega a arma. Elas se levantam imediatamente. É isso, o despertador toca. Elas estão na vertical em menos de 3 segundos. Parece nada, é completamente comum. E para o seu coração, naquele momento preciso da manhã, é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer. Aqui está a ciência. Quando você está deitado, seu sangue está distribuído relativamente de forma uniforme por todo o seu corpo. No momento em que você se levanta, a gravidade puxa um volume significativo de sangue para baixo em direção às suas pernas e ao seu abdômen. Seu coração deve responder instantaneamente para manter a pressão arterial adequada para o cérebro. Em uma pessoa mais jovem, esse reflexo é rápido e preciso. Os vasos se contraem, a frequência cardíaca se ajusta, a pressão é mantida em segundos. Em adultos com mais de 60 anos, esse reflexo desacelera. Os vasos não respondem tão rapidamente. A pressão arterial pode cair 15, 20, às vezes 30 pontos dentro de segundos após ficar em pé. Os médicos chamam isso de hipotensão ortostática. Você pode conhecê-la como aquela sensação de tontura, cinza e confusão quando você se levanta pela primeira vez pela manhã. Muitas pessoas com mais de 60 anos a experimentam e assumem que é normal. Não é normal, é um aviso. E aqui está onde isso se conecta diretamente ao pico hormonal matino que acabamos de discutir. Quando a pressão arterial cai repentinamente após ficar em pé, o coração responde compensando, aumentando sua frequência e produção agressivamente para restaurar a circulação. Em um coração vulnerável já sob estresse hormonal do pico matinal de cortisol, já trabalhando contra artérias mais rígidas e sangue mais grosso, esse pico compensatório pode desencadear uma arritmia, pode rachar uma placa. Nos piores casos, pode enviar alguém para minha mesa. Levantar-se em menos de 3 segundos é o erro de 25 segundos e não custa nada corrigir. Há uma segunda razão pela qual a manhã é unicamente perigosa, e esta surpreende quase todos os pacientes a quem conto. Após 7 ou 8 horas de sono, você está desidratado. Todas as manhãs, sem exceção, você não tomou uma gota de água a noite toda. Você respirou continuamente por horas, o que perde umidade constantemente. O resultado é que, quando seu despertador toca, seu sangue está mensuravelmente mais espesso e viscoso do que estava quando você adormeceu. Pense no seu coração como uma bomba e nos seus vasos sanguíneos como canos. Quando o fluido que se move através desses canos é fino e de fluxo livre, a bomba trabalha facilmente. Quando o fluido engrossa, a bomba tem que trabalhar mais a cada batida. E sangue mais grosso não apenas aumenta a carga de trabalho, ele coagula mais facilmente. Pesquisas confirmam que os fatores de coagulação estão em seus níveis mais altos de atividade nas primeiras horas da manhã. Esta é uma das principais razões pelas quais derrames e ataques cardíacos se concentram tão fortemente nessa janela das 6 às 10 da manhã. É o pico hormonal combinado com sangue grosso, combinado com vasos rígidos, todos chegando no mesmo momento. Uma ameaça tripla para qualquer coração com mais de 60 anos. A solução é quase embaraçosamente simples. Um copo de água em temperatura ambiente antes de qualquer outra coisa, antes do seu café, antes do seu medicamento, antes de verificar seu celular. Um copo de água tomado antes de seus pés tocarem o chão começa a afinar o sangue, reduzindo o risco de coagulação e dando ao seu sistema cardiovascular algo com que trabalhar antes que as demandas completas do dia comecem. Este é o hábito protetor que mencionei no início deste vídeo. Aquele que a pesquisa do JAMA descobriu que reduziu eventos cardíacos matinais precoces em até 62% em adultos com mais de 60 anos. Um copo de água tomado deitado ou sentado antes de ficar em pé é isso, e quase ninguém o faz consistentemente. Pergunta rápida antes de continuarmos. Você bebe água pela manhã, primeiro, antes do café, antes de qualquer outra coisa? Escreva sim ou não nos comentários agora mesmo.
Eu leio cada um, e o padrão que vejo nessas respostas me diz muito sobre quais informações estão realmente chegando às pessoas que mais precisam delas. O que você acabou de ver é só uma pequena parte do que a nutrição e os hábitos certos podem fazer na sua saúde depois dos 60. No livro Saúde após os 60, eu explico como usar alimentos comuns para ajudar na força muscular, na circulação, na memória e no bem-estar geral. Se quiser ver tudo isso em detalhe, o link está na descrição. Agora, deixe-me dar o protocolo matinal completo, porque, uma vez que você entende o perigo, a solução é direta. Eu chamo isso de protocolo cardíaco de 90 segundos. Sem equipamento, sem custo, nada para comprar. Apenas uma sequência que leva 90 segundos e protege seu coração todas as manhãs. Passo 1. O momento em que seu despertador toca, não se mova. Fique exatamente onde você está. Respire fundo 3 vezes, lentamente, antes de fazer qualquer outra coisa. Inspire pelo nariz, expire pela boca, completa e deliberadamente. Esta única ação ativa o sistema nervoso parasimpático, o ramo calmante, e começa a neutralizar o pico de cortisol antes que ele atinja o ápice. 3 respirações, 15 segundos. Uma das ferramentas de proteção cardiovascular mais poderosas que existe e é completamente gratuita. Esta é a sua intervenção de 25 segundos. Não dramática, não complicada. Mas a pesquisa sobre respiração lenta e deliberada imediatamente ao acordar mostra reduções mensuráveis nos picos de pressão arterial matinal em adultos com mais de 60 anos. Passo 2. Beba água antes de se levantar. Mantenha um copo cheio de água na sua mesa de cabeceira esta noite. Antes que seus pés toquem o chão, beba. Em temperatura ambiente, o copo inteiro. Isso é inegociável. Você agora entende por quê. Afine o sangue. Reduza o risco de coagulação. Dê à bomba um fluido melhor para trabalhar antes que o dia comece. Passo 3. Sente-se antes de se levantar. Role para o lado, empurre-se lentamente para cima. Sente-se na borda da cama com os pés pendurados. Não se apresse. Gire os tornozelos em círculos lentos, 5 vezes em cada direção. Isso ativa a bomba muscular nas panturrilhas, que empurra o sangue que se acumulou de volta para o coração e ajuda a restaurar a pressão arterial gradualmente. Sente-se por 30 segundos completos antes de se levantar. Então levante-se lentamente, pressionando através das pernas. Fique parado por 10 segundos antes de dar seu primeiro passo. Esse é o protocolo completo. 3 respirações, 1 copo de água. Sente-se antes de se levantar. 90 segundos no total, começando amanhã de manhã. Se você está atualmente tomando um diurético, uma pílula de água para a pressão arterial, há uma coisa adicional que preciso que você saiba. Os diuréticos funcionam eliminando o excesso de fluido do corpo através dos rins. Eles são eficazes e amplamente prescritos. Mas quando os rins eliminam fluido, eles também eliminam magnésio. E o magnésio regula os sinais elétricos que controlam seus batimentos cardíacos. Quando os níveis de magnésio caem silenciosamente, o que acontece em um número significativo de pessoas em uso prolongado de diuréticos, o coração se torna eletricamente instável. Palpitações, ritmo irregular, arritmia. E isso tende a surgir mais intensamente pela manhã, precisamente quando o coração já está sob o maior estresse. Se você está em uso de diurético, pergunte ao seu médico na sua próxima consulta para verificar seu nível de magnésio. Um exame de sangue de 2 minutos. Essa informação pode ser genuinamente importante para o seu coração. Prometi que voltaria a Douglas na sala de recuperação. Depois que ele se estabilizou, sentei com ele e sua esposa e conversamos sobre sua manhã. Ele a descreveu exatamente como eu esperava. Despertador, movimento imediato, direto para a vertical, direto para o banheiro, todas as manhãs por 15 anos. Ninguém nunca havia questionado isso. Seu cardiologista anterior havia revisado seus medicamentos, sua dieta, seus exercícios. Ninguém nunca perguntou sobre os 25 segundos. Fizemos uma mudança antes que ele fosse para casa. Um copo de água na mesa de cabeceira. A regra das 3 respirações. Sentar na borda da cama antes de se levantar.
6 meses depois, ele voltou para sua consulta de acompanhamento. Suas leituras de pressão arterial matinal, que sua esposa havia monitorado em casa, haviam se estabilizado significativamente. A tontura que ele sempre havia descartado como normal havia desaparecido. Seu cardiologista notou a melhora e perguntou o que havia mudado. Douglas disse a ele: "Eu parei de levantar rápido." "Por que ninguém me contou isso antes?" Ele me perguntou isso no corredor. Não tive uma resposta satisfatória, mas disse a ele o que direi a você agora. A informação existe, a pesquisa existe, e o hábito em si não custa nada e leva 90 segundos. Ele simplesmente precisa alcançar as pessoas que precisam dele antes da manhã em que mais importa. Você é essa pessoa e agora você a tem. Vamos juntar tudo. Amanhã é a janela mais perigosa do dia para o seu coração após os 60 anos. O cortisol e a adrenalina aumentam antes que você esteja totalmente acordado, elevando a frequência cardíaca, a pressão arterial e a constrição dos vasos simultaneamente. Seu sangue está no seu ponto mais espesso, suas artérias estão no seu ponto mais rígido, e o hábito de se levantar imediatamente, algo que 90% das pessoas fazem sem pensar, adiciona uma queda repentina de pressão